áreas, para curar o corpo e curar as emoções. Outro problema que existe na igreja, pastor, tem igreja que é contra psicólogo ou contra terapeuta. Nós estávamos até contando aqui, o pastor Ricardo sabe disso, que algumas até criticam ele, talvez Sim. nessa nova área. Era criticado antes e agora também criticado agora porque está nessa área de terapeuta também, que ele está ainda ministrando dons, que depois até o apóstolo pode falar que vai ter Sim. essa semana de dons. Você acha que existe muita barreira ainda para essa área do terapeuta, psicólogo na igreja? A igreja é resistente? Ah, psicólogo para quê? Crente não precisa de psicólogo, tem que buscar em Deus. O que que acontece? O que que eu peguei? Eu peguei muito dentro da igreja. E a gente fez um levantamento, e é triste que eu vou falar aqui. Eu fiz um levantamento, uma pesquisa, a gente fez uma pesquisa. E 80% das pessoas que se suicidam, elas passaram pela igreja. 80% é muito. É muito. 20% das pessoas que se suicidaram no Brasil, elas não tiveram nenhuma ligação com a igreja. Apenas 20%. 80% tiveram ligação com a igreja. Aí a pergunta que fica, se era somente ir para a igreja que seria sarado, o que que essas 80 pessoas, o que que aconteceu com 80% dessas pessoas, o que que aconteceu com elas que não foram curadas? Se elas estavam inseridas na igreja. Não está sendo divulgado, mas se você fizer uma busca, uma pesquisa, você vai encontrar um número alarmante de pastores que se suicidaram. Não, de vez em quando sai um. De vez em quando sai um outro, mas é todo dia isso acontece. Todo dia. Todo dia. E não é divulgado. Primeiro, que as mídias de hoje, a gente vê o quadro que a gente está vivendo, a situação que a gente está vivendo no nosso país. Então, qualquer igreja voltada para o evangelho não é uma notícia que vai render recurso financeiro para os meios de comunicação. Então, eles não divulgam. Faz questão de divulgar. Não, só quando é escândalo, né? Aí coisa ruim. Coisa ruim eles divulgam. Então, é absurdo o número. E aí, o que que acontece? Estão doentes. Estão doentes. E aí, o que acontece? A igreja deveria ser a mais capacitada do planeta para cuidar de alma das pessoas. E elas não estão capacitadas para isso. Não estão. Elas tentam cuidar das pessoas ativando apenas o lado de crenças. Porque todos nós temos um sistema de crenças. E quando eu estou falando de crença, eu não estou falando da religião, eu estou falando daquilo que você acredita. Né? É do que você acredita. Tem gente que acredita numa coisa, às vezes dentro da mesma igreja a gente tem crenças diferentes. Eu estou falando em relação a crença religiosa, crenças financeiras, crenças de relacionamento, crenças familiares, eu estou falando desse tipo de sistema. Então a igreja ela tenta tratar absolutamente tudo com a crença em si. E quando não é assim que se trata. A gente vai tratar uma ferida emocional de acordo com o olhar da pessoa. Só que chega um momento da vida da pessoa que ela está tão descompensada, ou, como a gente fala, né, um linguajar que a gente usa, principalmente nos meios dos treinamentos comportamentais, emocionais, ela está desplaquetada. Ela já não tem mais uma consciência, uma ciência do que ela está vivendo. Ela simplesmente está fazendo por fazer. E quando ela chega nesse ponto, é o ponto que ela vai cair no hospital. E aí a igreja, às vezes, é contra ela ir num psicólogo, ela ir num terapeuta. Mas, às vezes, leva ela para ir no médico. E aí o médico passa o remédio, né? Os psiquiatras passam aqueles remédios que são verdadeiras drogas que vai sedar a pessoa. Então, não deixa ela fazer nenhuma besteira. Só que está agindo ali no sintoma e não está agindo na causa. Porque, por exemplo, tem um pastor que eu tenho um respeito enorme por ele, pastor Rodrigo Silva, já ouviu falar? Da Adventista, ele é arqueólogo também. E ele deu uma entrevista num podcast, ele falou que ele passou, acho que 3 anos em depressão, a ponto de ficar internado. Acho que eu vi essa entrevista. Você viu essa entrevista dele? E é muito comovente assim, a situação que ele passou. E vão dizer que aquele homem tem demônio? Aquele homem tem demônio?
Eu senti a presença de Deus uma vez, ele dando um podcast, contando uma história de Jesus segundo a visão arqueológica. E eu senti na presença de Deus, mas ele passou por essa fase. Quantos pastores, e aí você que está me assistindo... Pessoas se matar, ele conta. Não Exatamente, sei se foi no mesmo podcast. exato. Pessoas... Quantos pastores, por exemplo, que estão nos assistindo, que eles são pastores altamente espirituais, são de Deus, vivem em oração e tal, mas chega no momento da vida ministerial deles que eles sofrem, porque todo pastor já passou pelo processo de ingratidão, rebelião, e aí são coisas que ferem a pessoa, e ele entra no nível de depressão. Eu também já entrei no nível de depressão por conta de perseguições dentro da igreja. E aí eu vou dizer, eu tenho a opção, continuar, permanecer isolado e esperar que Deus um dia me cure pela fé, que pode acontecer, mas isso foge muito do princípio ao qual Deus estabeleceu. Porque como é que você serve a Deus, pastor? Como assim? Em oração, ou ajudar o próximo? Então, aí é uma coisa, se a gente perguntar na igreja, para qualquer pessoa, como você serve a Deus? Eles vão falar um monte de coisa e não vão dar como realmente. Sabe como é que a gente serve a Deus? Servindo as pessoas. A gente só serve a Deus servindo ao próximo. Por isso que o dom que Deus me dá não é para mim, para meu uso, para meu benefício. O dom que Deus te deu não é para o seu benefício próprio. O dom que Deus te deu é para ajudar o outro. Então, se eu sei disso, e aí eu cheguei num ponto que eu estou depressivo, emocionalmente ferido, obrigatoriamente eu vou precisar de alguém para cuidar de mim. E aí é que entra a questão que eu falo, a igreja geralmente ela não está capacitada para cuidar desse tipo de pessoas. Ela não está. E aí tem profissionais que se capacitaram, que são especialistas em emocional, em almas, entende? E aí essas pessoas, elas não vão tratar o problema, elas não vão resolver o problema somente trabalhando pelo lado da crença. Da crença. Entende? Mas vão trabalhar na causa de verdade. Igual o apóstolo começou ministrando cura física. Uhum. E naquela época, pessoas procuravam com problemas emocionais e você conseguiu ajudar? Muito. Mas aí agora ficou melhor ou você pensa assim, ó, eu acho que naquela época eu ia fazer com o entendimento que você tem hoje? Com o entendimento que eu tenho hoje, eu seria mais excelente do que antes. E aí eu vou dizer por quê. Da onde surgiu a minha busca por conhecer de alma? Da onde surgiu a minha busca? A primeira coisa, a palavra de Deus, ela diz que a alma é enganosa. A gente precisa entender. A primeira coisa, a alma é enganosa. A Bíblia diz que a alma é enganosa. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. E quando ela se refere ao coração do homem, ele está se referindo à alma. Há 50 anos atrás, acreditava-se que emoções, sentimentos se originavam no coração. O coração. Depois de um tempo, eles perceberam que, na verdade, essas emoções e sentimentos são geradas na mente, que é na alma da pessoa. A partir daí, se você pegar Bíblias com uma linguagem do dia de hoje, já não tem mais coração. O coração ele foi trocado por mente. Para que entenda o contexto. Precisamos compreender que, se você quer ter um estudo aprofundado da Bíblia, você vai ter que estudar no original. Porque as escrituras originais foram no hebraico, no grego, e aí elas foram traduzidas para o latim, para o inglês, e depois que vieram para o português. Aí você vai ver um monte de palavras que no latim e no inglês é uma coisa totalmente diferente do que é no português. E vai dar conceitos errados. Então, a gente tem que voltar um pouquinho. Então, vamos lá. Mas, enfim. Eu comecei a observar isso, que, biblicamente, tem uma diferença, tem uma separação muito grande. E aí tem gente que não acredita na tricotomia do homem, né? Que é o corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Tem gente que acredita que é espírito e carne, ponto. Né? E não acredita na divisão. Só que a Bíblia mostra claramente que existe um corpo, que nós somos um espírito, que possuímos uma alma e que moramos dentro de um corpo. Existe claramente essas três divisões. E eu comecei a observar que
Espírito é a parte incorruptível, é a parte que está em Deus. Às vezes o pessoal fala assim, vou fazer libertação espiritual. Você não fala, é o termo que é usado, mas você não tem como fazer o Espírito, porque o Espírito é a parte divina. A Bíblia diz que quando a gente morre, o corpo volta para a terra, o Espírito vai para Deus, e a nossa alma vai ser julgada. É a nossa alma que espera o julgamento, entende? Então, a parte do Espírito, que é a vida, volta para Deus. Isso é incorruptível, acabou. A nossa alma é onde está o composto dos nossos sentimentos, emoções, pensamentos. E o nosso corpo é essa matéria. Então, se eu sei que a minha alma, que é onde está todo composto de sentimentos, emoções, pensamentos, e ela responde diretamente para o Espírito, ou seja, tudo que é produzido no Espírito, ela vai manifestar na alma, ela vai passar pelo filtro da alma para manifestar no corpo, eu entendo que aqui pode gerar causa e solução de muita coisa. A alma. A alma. Eu comecei a observar isso. Aí, voltando lá atrás, eu viajava o Brasil, o mundo inteiro, ministrando milagres. Muita gente me procurou para ministrar milagres, eu vi muito milagre acontecer. E uma pequena parcela, eu falo, uma pequena parcela, de pessoas que elas recebiam a cura, saíam de lá com um exame, às vezes ia no médico fazer o exame comprovando a cura, que foi curado, e algum tempo depois a enfermidade voltava. Voltava a ficar doente. Com a mesma doença. Com a mesma doença, e às vezes até a doença era pior. Aí ficava a pergunta, será que Deus fez o milagre pela metade? Não, ele fez todo, porque foi comprovado lá no exame. Então, por que a pessoa voltou? Será que é porque ela não teve fé? Essa é a primeira coisa que a igreja passa a responsabilidade para o doente. Você não teve fé, por isso que você... Que aí a doença voltou culpa sua. Com tudo, culpa sua. Ou será que foi pecado? A pessoa pecou. A pessoa pecou e foi para a pessoa... A culpa de novo também. A culpa de novo. Porque ela pecou, o diabo foi lá e colocou. Será que realmente é isso que acontece? E eu comecei a observar que pastores que eu ministrava, isso começou a acontecer com alguns pastores. E eu estou falando de pastor extremamente espiritual, homens e mulheres de Deus, que viviam em monte, oração, que ministravam milagres e que também carregavam enfermidades, que eram curados, depois voltavam. E aí, será que realmente é isso? Não, tem alguma coisa errada. Foi a partir daí que eu comecei a me aprofundar e aprender e entender que se a causa daquela enfermidade que a pessoa desenvolveu no corpo, se a causa estiver na alma, você pode orar para uma cura física, a cura acontece, mas se a causa está na alma, ela vai desenvolver novamente. Vamos dizer, é a raiz. É a raiz. Você já orou? O fruto vai acontecer de novo. Você já orou, por exemplo, por pessoas que tinham câncer e você orou por essa pessoa, por um câncer, ela ficou curada e depois o câncer volta em outro lugar? Sim. Já aconteceu com o senhor alguma vez? Esse é um exemplo típico. A mulher está com câncer no seio. Você ora, o caroço desaparece. Ela palpa e ela percebe que o caroço sumiu. Faz exame e não tem mais câncer. Passa um tempo depois, 5 meses, 3 meses, 4 meses, sei, porque aí vai de pessoa a pessoa. O câncer volta e quando vai ver, o câncer foi para os ossos. O câncer foi para o pulmão. Deu em algum outro lugar. Ué, o que aconteceu? Será que não houve a cura? Houve a cura, mas só que não foi tratado a ferida, a causa que está lá na alma. E aí, geralmente, tem que investigar e saber o que aconteceu. Então, você descobriu que a alma que estava doente, a alma estava doente, se não for curada a alma, a enfermidade volta. E aí, tem acho que no podcast que a gente fez, acho que o primeiro eu falei sobre os incuráveis. Os incuráveis, você falou até não lembro se foi o pastor, porque dava diabetes. Exatamente. Você deu exemplo, disse que é porque está com a vida muito amarga. Eles tiveram infâncias muito amargas. Muito amargas. Muito amargas. Tiveram infâncias muito amargas. Qual ligação de algumas doenças que você fala assim, isso aqui, se a pessoa tem esse problema na alma, vai dar esse tipo de doença? Muito bem. Você lembra de algumas aí? Por exemplo, câncer de mama. Câncer de mama. Dificilmente você vai ver uma pessoa de câncer de mama. Dificilmente
dificilmente você vai ver uma pessoa de câncer de mama que não foi mãe. A maioria foi mãe. A maioria das mulheres, eu vou dizer assim, 99% que desenvolveram câncer de mama elas foram mães. Às vezes não está com filho porque abortou, porque perdeu, mas foi mãe. E aonde que isso é gerado? Geralmente é gerado em um estado, em um momento onde por algum motivo houve a interrupção do momento da primeira amamentação. Entende? E aí, por exemplo, ela era mãe, ela não pôde, perdeu o filho, não pôde ter a primeira amamentação.